o canal 14 da NET, com o seu programa Visão Geral, que tem uma produção do publicitário Fernando Dutra, uma direção da jornalista Eliane Rodrigues. Honradamente, nós estamos recebendo hoje uma pessoa que tem um pedigree, me permita essa expressão, que tem uma referência, doutora Débora Batista de Oliveira Costa Machado, que tem somente, assim como norte na sua vida, o doutor Dídimo, brincadeira, hein, doutora, brincadeira, hein? O doutor do escritório de advocacia, doutor Dídimo Oliveira Costa. Isso. É um prazer tê-la aqui no canal 14, no programa Visão Geral. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite e estou à disposição sempre. A gente conversava aqui em off, doutora, e eu andei falando algumas coisas aqui. Meu Deus do céu, aquele crime com aquela criancinha lá no Rio de Janeiro, aquela criança de 4 anos, quer dizer, tudo leva a crer que ela foi torturada. Eu queria pescar aquele casal, é possível não? É melhor, deixa que a justiça vai conseguir resolver. Fica mais fácil para a gente. Mas é um absurdo aquilo lá, né, doutora? Isso. É da área da senhora, não é? A questão do Henri foi definitivamente em decorrência de guarda, né? A guarda do Henri estava com a mãe e nas visitas que o pai tinha direito, a criança sempre não queria voltar, mas eles não tiveram a sensibilidade de identificar o porquê que o Henri não queria voltar. E pelas investigações do que foi apurado até agora, identifica-se que realmente a criança foi torturada, que a mãe estava ciente de tudo isso, tanto que inicialmente a mãe acobertou, né, a situação do Dr. Jairinho. Tem algumas correntes de psicólogos, sociólogos, etc., que falam que ela trocou, e tudo leva a crer que seja isso, trocou a criança por um salário melhor, por um status, né, doutora? Isso. A maioria das pessoas, elas visam, né, uma ascensão social melhor. Infelizmente, a gente tem pessoas, né, nesse caso a mãe, que preferiu deixar o filho na situação que estava, né, sofrendo todas as situações, porque ela tinha sido avisada pela empregada das torturas e dos maus tratos que estavam ocorrendo e não tomou nenhum tipo de providência. Pois é, a gente fica pensando, não sei se é porque eu adoro crianças, eu fico vendo alguma coisa quando aparece na televisão, fico pensando o que aquele garotinho sofreu de tortura, né? E como é que uma mãe daquela prefere o dinheiro ao invés da criança? Quer dizer, ela ganhava R$4.000 e de repente o maridinho dela maluco, lá, aquele cara maluco, arruma para ela apadrinhadamente um trabalho no TCM. Aí passa a ganhar 4 vezes mais. Esquece a criança e fica no status. Loucura, né? Isso. O que a gente percebeu na situação e o que foi comentado pelas testemunhas é que ela era diretora de uma escola, exato, recebia 4.000. Lá do subúrbio do Rio de Janeiro? Isso. E que no início do relacionamento o doutor Jairinho já conseguiu para ela uma ascensão e que isso realmente mudou a vida dela e ela mudou o jeito de ser, inclusive com os parentes, né? Com as pessoas que estavam em volta. Verdade. Dela. Tem uns QIs nesse Brasil que é complicado, né? Tem. Uns QIs aí que é complicado. A gente vive muito de QIs, né? Ali a senhora citou muito bem, ele é uma guarda compartilhada de uma criança linda, maravilhosa, que de repente essa guarda compartilhada, pela leitura que a gente faz, essa guarda compartilhada, a criança encontra um padrasto criminoso. Isso. No caso do Henri, principalmente, que é o que está em voga agora na mídia, a relação dele com o padrasto era realmente de abusos. Nas investigações ficou constando a forma que a criança estava dormindo, muitas vezes deitada até em colchão no chão. Às vezes, pelo cuidado da mãe, a gente não tem como dizer, não estávamos lá. Mas as investigações indicam que mesmo a mãe supostamente tendo esses cuidados, a criança ainda sofria os abusos, né, por parte do Dr. Jairinho. Eu quero acreditar que no dia a dia do trabalho da senhora no escritório, a senhora encontra situações inusitadas dessa relação do compartilhamento de crianças. Realmente a coisa é gritante, assim, é meio feia.
nesse período todo... E quem sofre são as crianças. São as crianças, sim. Porque os pais, cada um está buscando seu próprio interesse. Os marmanjos da vida, né? Os marmanjos tentam obter aquilo que é melhor para eles, né, na visão deles, e a gente tem isso muito nas discussões de guarda de filhos. Os pais, geralmente, a guarda fica com a mãe, o pai tem o direito de visita. Nesse período todo que o Dr. Dídimo tem de profissão, e eu trabalho com ele desde muito cedo, nós tivemos 4 casos nesse período todo que o pai queria a guarda do filho. E anteriormente a 2008, isso era muito difícil conseguir, porque a gente não tinha a guarda compartilhada. A guarda compartilhada surgiu de 2008 para cá. Então, dar a guarda de um filho para o pai, antigamente, era muito difícil. Tanto que nessas situações, nesses 4 casos, apenas um pai conseguiu ficar com a guarda do filho, invertendo para que a mãe tivesse direito à visita materna. Então são 2, porque eu também consegui ficar. Fico feliz. Quer dizer, meus filhos optaram a ficar comigo, né? Então são 2, doutora? Só pode que colocar, bom, eu vou colocar mais um. Pode colocar na estatística aí, viu? Vou colocar. Hoje já são profissionais, estão bem-sucedidos, graças a Deus. Não, deixa pra lá. Nessa relação de guarda de crianças, a cabeça da menina, do menino, da criança de uma forma geral, deve ficar bombardeada, né? Alguns psicólogos entendem que a guarda compartilhada deve ser deferida pelo juiz apenas quando os pais têm uma boa convivência e têm um consenso na forma de criar o filho. Porque na guarda compartilhada, o filho vai passar parte do período com o pai, parte do período com a mãe. Muitas vezes nessas situações, até mesmo para que não haja questões de pensão, que os homens geralmente não gostam de, a maioria, né, briga por não pagar a pensão para o filho, e a gente entende no dia a dia que a maioria dos pais, quando se separa da esposa, também acaba se separando dos filhos. Há um afastamento natural, vamos dizer assim. E nessas situações, eles acabam, caso eles não tenham esse norte comum, um vai querer ficar jogando os filhos contra o outro. E aí a gente vai ter alienação parental, né, onde um pai tenta convencer o outro filho de que o outro genitor não é uma pessoa boa, não tem como cuidar dele, com o intuito de ou receber a pensão ou deixar de pagar a pensão. Infelizmente, as crianças acabam, nas situações quando há separação dos pais, elas acabam sendo utilizadas como joguete, né? A mãe muitas vezes utiliza a criança, chantagem. Ou o pai também. Chantagem emocional. Todos 2. Todos 2. A gente vê muito isso no dia a dia, infelizmente. Quem sofre é a criança. A criança. Tem uma idade limite aí que a criança pode ser consultada pelo juiz e pelo promotor com quem que ela quer ficar, não? Isso. Legalmente, na legislação não existe essa possibilidade, mas alguns juízes aplicam. Dependendo da criança, a forma com que a criança vai sendo ouvida e até mesmo pelo estudo social que é feito com psicólogos, com assistente social, alguns juízes ouvem sim as crianças. 7, 12, 10 anos, geralmente essa idade eles já conseguem expressar o que eles querem. Lógico, com todo um cuidado, justamente por causa dessa questão da alienação parental, um psicólogo vai estar sempre opinando pela situação, em qual situação ou em qual local a criança ficaria mais assistida. É lamentável que eu não lembro o nome do juiz da minha época nem do promotor, mas eles ouviram os meus 2 filhos para saber com quem é que eles queriam ficar. Então, se eu lembrasse do nome, eu ia agradecer. Doutora Débora Batista de Oliveira Costa Machado, ela que é direito do trabalho, direito trabalhista, empresarial e da área civil também. Quando se fala daquela, vamos voltar lá que é intriga, né? Esse assunto é intrigante. Quando se volta ali para falar da guarda compartilhada, se fala da chantagem, muitos cidadãos não querem destinar o dinheiro ao filho, porque fala que quem vai usar o dinheiro é a ex-mulher. É por aí mesmo. É nesse caminho. Exatamente isso. Alguns pais entendem que o dinheiro que vai ser repassado não vai ser usado pelo filho, mas vai estar dando uma boa vida, digamos assim, né, para a mãe. E a gente sabe que dificilmente o valor da pensão alimentícia só por parte do pai vai conseguir manter uma criança.
A gente tem hoje, legalmente, que os alimentos devem ser fixados entre 1/3 e 2/3 do que o genitor recebe, levando em consideração um binômio que chama necessidade da criança e a possibilidade dos pais. E nessa situação, a gente acaba tendo pais, por exemplo, que recebem um salário mínimo, vão pagar R$300, R$400 em média para uma criança mensalmente. A gente sabe que esse valor é um valor ínfimo perante as despesas que a criança possui no dia a dia. Mas é o que a lei determina e muitos ainda entendem que não é devido e a gente acaba partindo para a questão da execução da pensão, que culmina muitas vezes numa prisão do pai. É uma relação extremamente complicada quando de uma separação, não é, doutora? Em todos os sentidos. A gente fala no meio jurídico que a gente só conhece o cônjuge quando separa. É verdade, eu ouvi isso há alguns anos. Isso. Porque tem a briga de bens, tem a questão da guarda dos filhos, tem a questão da pensão, muitas vezes para a mulher e para os filhos. E essas situações acabam levando a um desgaste emocional. Hoje, a gente pode solicitar o pedido de divórcio sem obrigatoriamente dizer o motivo, que era diferente antigamente. Então, nos anos passados, a gente acabava tendo no processo de separação vamos dizer popularmente, né? Lavação de roupa suja. Eu te acuso daquilo que eu achava que você deveria fazer e vice-versa. Isso é muito nocivo. E eu vou dizer para a senhora, ficava uma água poluída, não ficava? Ficava. Nunca limpa, né? É verdade. E vai ficar sempre aquela lembrança, mas você falou isso de mim, você falou aquilo de mim, não é verdade? Infelizmente, se a gente for analisar a questão do divórcio, né, da separação dos pais no âmbito geral, com filhos, os filhos vão estar sempre sofrendo nessa relação. Seja pelo distanciamento dos pais, seja pela questão de ver os pais brigando pela guarda, as acusações, a alienação parental, né, que a gente vê como chantagem mesmo emocional. Olha, vem pra mim que aqui você vai ter videogame, você vai ter dinheiro, você vai pro cinema. Não, fica aqui, que aqui eu vou deixar você comer doce o dia inteiro. Então a gente tem essas situações que são subterfúgios, infelizmente, que os pais utilizam e quem sofre é a criança. Interessante que eu coloquei em destaque aqui, doutora, coloquei uma palavrinha, cadeia. E dessa cadeia eu vou desenvolver a minha pergunta seguinte. Pensão alimentícia da cadeia mesmo. É a única ação civil que hoje culmina com a prisão. Tá? A gente tem, inclusive, existe um projeto no Congresso para que se extingua essa prisão. E a gente luta muito contra isso porque a maioria dos pais que não pagam a pensão por livre e espontânea vontade, né, como um dever mesmo legal da paternidade, eles acabam culminando na questão da ação de execução de alimentos e uma das situações ou é a penhora de bens, dependendo do tempo que esses alimentos estão sendo devidos, ou a prisão, infelizmente. E na maioria das vezes, quando acontece isso aí, o cidadão opta pela penhora ou por pagar? Nós temos duas situações distintas. Quando se trata, vamos supor que o pai esteja devendo 1 ano de pensão alimentícia, a mãe pode entrar com 2 pedidos de ação de execução de alimentos. Um pelo rito da penhora, que seriam os 9 meses anteriores, e os 3 últimos meses pelo rito da prisão. Só que quando a pessoa é citada dessa ação, não é devido só aqueles 3 últimos meses. Se o judiciário, por um motivo ou outro, demorou a intimar essa pessoa e ele ainda continua devendo, esse rito da prisão vai abranger esse período do processo. Então, se levou 7 meses para poder ser intimado, ele vai estar devendo, na verdade, 10 meses. Ele é intimado para justificar se ele pagou, se ele não pagou, ou da impossibilidade de pagar. Caso essa justificativa não seja plausível, não seja recebida pelo juiz, o juiz então determina pela prisão. Doutora Débora Batista de Oliveira Costa Machado, se antes do casamento tivesse umas aulas para o casal explicando isso,
será que diminuiria o número de casamento? Acredito que não. Não, né? Não. Mas pelo menos seriam mais conscientes, né? As pessoas... Hoje eu acredito que nós tenhamos mais informação do que antigamente. Ah, né? sem dúvida. Mas Sem mesmo dúvida. assim a gente ainda tem, na vara de família, situações que deixam a gente muitas vezes triste. Né? Situações de filho pedindo o exame de paternidade, na hora de colher esse sangue para fazer o laudo pericial do DNA. Muitas vezes a criança busca a atenção do pai o tempo inteiro e o pai sequer olha para a criança. Então, para a gente que lida no dia a dia, a gente sai da audiência assim, massacrada, como se tivesse levado mesmo uma surra. Porque é difícil ver uma criança pedir a atenção do pai e não ter. Eu posso fazer por analogia, eu pediria até permissão ao nosso telespectador, mas pelo que eu estou fazendo a leitura do discurso da senhora aí, tem determinados comportamentos que é pior do que bicho. São. Nós temos situações em que o pai sequer, mesmo após reconhecida essa paternidade, mesmo com a obrigação da pensão alimentícia, ele abandona o filho de forma emocional. Tanto que nós temos, inclusive, previsão legal para essa situação, né, que é o abandono intelectual, emocional. A gente tem tido muitas ações de indenização referente ou direcionada a essa situação fática, que é o pai realmente abandonar o filho e achar que a obrigação dele, e muitas vezes nem cumpre com essa obrigação, é só pagar a pensão alimentícia. Não tem o contato com o filho. Vou fazer uma pergunta aqui para a senhora que está me passando pela cabeça agora. A senhora lá do Dr. Dídimo Oliveira Costa. Mandar um abração para o Dr. Dídimo, né? A senhora acha que na convivência da senhora, no dia a dia, dos casos que a senhora recebe, teria alguma influência de algum programa televisivo? Hoje, infelizmente, a televisão acaba colocando situações em que tanto os genitores, né, quanto a criança acabam sendo envolvidas em situações... Tem influência violenta, né? Violenta. A criança acha que... Só pro lado negativo. Só pro lado negativo. A gente não vê uma novela em que ensina o filho a respeitar o pai. A gente vê novelas e programas de televisão onde os filhos enfrentam os pais de igual para igual, como se não houvesse esse respeito ou essa honra que a gente deveria, né, manter com os pais. Infelizmente, cada novela, cada programa de televisão que se inicia, a gente vê que o intuito acaba atingindo o cerne da família. Então, se a gente for analisar, muitas vezes numa novela, a gente torce para a amante ficar com o marido. Pois é incrível, né? Torce porque a mulher é muito chata, porque a mulher perturba o marido, então vamos torcer para ele ficar com a amante. E a mesma coisa a situação dos filhos. Infelizmente, a gente tem seguido um caminho que no futuro a gente não sabe quais serão as consequências no que se refere à família, propriamente dita. É interessante que eu vejo só as chamadas. Tem um besteirol no ar aí também, que é uma aberração, né? Isso. Tal de Big Besteirol Brasil, né? Para mim, na avaliação que eu faço, tem gente que gosta, paciência. Quando eu vejo que chega a dar 40 milhões de telefonemas, aí eu tenho que repensar. Aliás, nós precisamos repensar. Tem uma máxima, hein, doutora, que fala assim que a NASA tem que estudar o brasileiro. Eu já acho o contrário. O brasileiro tem que estudar. Tem. Sabe? Ou pelo menos, eu como educador falo isso, tá? Fui professor há 20 anos nesse país, então não é negócio de a NASA tem que estudar o brasileiro. O brasileiro tem que estudar. A ponto de aplicar a vacina errada no estado de São Paulo, a senhora viu, né? É brincadeira. Doutor, nós estamos, infelizmente, a gente tem que falar isso. Nós estamos aí num problema pandêmico no mundo inteiro. E a senhora, como é da área trabalhista, aumentaram as queixas, reclamações, as ações na área trabalhista com essa pandemia? Sim, as ações trabalhistas hoje, apesar de ter um aumento em decorrência da pandemia, porque a gente sabe que está culminando e ainda vamos ter muitas demissões, né? Infelizmente, o que a gente tem para o futuro é uma imensa leva de ações trabalhistas, só que hoje em dia
a gente está tendo um cuidado maior com a reclamação trabalhista. Alguns profissionais, infelizmente, entravam com ações trabalhistas com aquele lema assim, vou pedir, se der certo, se colar, colou. Eu já ouvi isso. Mas, na verdade, se colar, colou. É isso então, mesmo. ele ganha, ele recebe, muitas vezes recebia valores que ele não tinha direito. As empresas hoje estão se adequando, tem mais documentos, a gente geralmente coloca que a empresa deve ter documento de tudo, porque dentro da área trabalhista, para a empresa, o que vai eximir de alguma obrigação são os documentos que ela tiver. Paguei o salário, mas eu não tenho recibo e ele está me cobrando e eu paguei em dinheiro, vamos supor, eu vou pagar de novo. Então, a gente vai ter essas situações, mas as empresas estão se preparando. Quanto à questão dos empregados, a gente ouvia muito das empresas assim, todo reclamante que entra ganha. Nós tivemos uma alteração na legislação trabalhista, que hoje, caso o reclamante, o empregado, peça um valor ou faça o pedido de um direito que ele não tenha e ele perde, ele vai pagar sobre esse valor, inclusive honorários para o advogado da empresa. E o que a gente não tinha antes... Eu não entendi, desculpa. Quem paga é o empregado? Isso. Vamos porque supor diminuíram as ações. Nós tivemos, com a alteração, que foi bem antes da pandemia, nós tivemos uma redução de quase 50% de ações trabalhistas. Que isso! Em decorrência dessa questão da possibilidade de não ser provado o que está sendo pedido e se reverter a situação contra o empregado. Doutora, vulgarmente eu posso dizer que era uma mandracaria. Na verdade, a gente tinha situações em que o empregado falava, eu faço hora extra, né? Mas a empresa não tinha documento, não tinha nada, não tinha como provar, ele acabava ganhando. Hoje em dia, com essas informações que as empresas, até que enfim se conscientizaram que elas precisam de um departamento jurídico, precisam de um departamento contábil. Né? Uma assessoria jurídica, né, doutora? É necessário para qualquer empresa, seja ela uma empresa pequena ou de grande porte. Porque sem as informações ela acaba sofrendo penalidades judiciais por questões mínimas. Eu pagava esse adicional, mas consta ele no contra-cheque? Não consta, então você vai pagar de novo. É complicado. E as pessoas têm aprendido. Nós temos, né, profissionais bons e ruins em qualquer área. Isso aí é normal. Mas com essa questão da alteração trabalhista, nós tivemos um grande número de redução e hoje as ações são feitas com mais cuidado, com mais ponderação, até mesmo na hora de se entrevistar o empregado, na hora de constituir, né, essa ação. Como a gente já trabalha há muito tempo, a gente vai perguntando para ver se aquilo que ele está falando realmente tem verdade, tem fundamento. Isso. O interessante que eu estou vendo aqui, por exemplo, a doutora Débora Batista de Oliveira Costa Machado. A senhora também dá uma assessoria empresarial para o dono da empresa lá do comércio, no sentido de ser que o senhor acabou de falar, né? Faz um levantamento da vida pregressa do cidadão antes de ser contratado, seria isso? As empresas hoje, elas têm toda a possibilidade de verificar. É legal, seria, vamos dizer, justo você deixar de contratar uma pessoa porque ela entrou com a reclamação trabalhista? Não. Mas em que situação ela entrou com essa reclamação trabalhista? Nós não temos como ter uma certidão perante a Justiça do Trabalho para saber se essa pessoa entrou com reclamação trabalhista ou não. Mas existem outros meios de você identificar. A gente brinca quando está dando assessoria para as empresas, olha, você vai pedir, né, as informações para a empresa anterior, a forma com que o departamento pessoal repassa essas informações, você já tem uma noção se essa pessoa é boa ou ruim. Se eu ligo para o senhor, olha... É o DNA do indivíduo. O DNA. Isso. Muito bem. Muito bem. Infelizmente, a gente tem ali um sinal que a senhora talvez não captou, mas nós captamos aqui, que infelizmente o nosso tempo está se esgotando. E hoje eu tenho certeza absoluta que o nosso telespectador, eu, por exemplo, me senti assim, uma aula maravilhosa que a doutora Débora Batista de Oliveira Costa Machado
Dr. Dídimo Oliveira Costa. Aí tem pedigree, hein, doutora? Tem. Aí tem pedigree. Então eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. Eu até escolheria um assunto. Fala para aquele compadinho lá não falhar na pensão alimentícia, não sei, ele vai... Vou falar. Ele vai pro pau, né? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Estar aqui com o senhor foi um prazer inenarrável poder participar dessa entrevista e desse canal e das pessoas que compõem esse grupo que são muito especiais para nós. Agradecer esse convite. Informar que o Dr. Dídimo de Oliveira Costa hoje tem sede própria, que não é mais aqui na Avenida Goiás, é lá no Jundiaí. E informar que as situações que geram qualquer dúvida, que as pessoas busquem um profissional qualificado, seja na área da advocacia, seja na área de contabilidade, seja na área de assessoria, para que não haja possibilidade de no futuro ter problemas maiores, né? E referente ao que a gente falou, que os pais tenham mais cuidado na hora de se é verdade. Dirigir ou decidir sobre a questão dos filhos, seja guarda, seja pensão, seja o convívio, que a gente sabe que a família hoje ela é o principal suporte que a sociedade tem. Bom, eu de qualquer maneira, pelo lado de fã, qualquer hora eu vou tomar um café lá, viu, doutora? Tá convidado. Será um prazer para mim tomar um café lá. Prazer vai ser todo nosso. Deixa eu dizer para a senhora que para nós foi uma honra tê-la aqui hoje, num papo agradabilíssimo, extremamente educativo e informativo, e eu tenho certeza que o nosso telespectador acabou também fazendo uma leitura e ter gostado, como eu gostei, dessa aula que a senhora deu aqui hoje. Muito obrigado, doutora Débora Batista de Oliveira Costa Machado. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com o senhor essa vivência do dia a dia. Obrigada. Ao nosso telespectador, o nosso muito obrigado e até a próxima.